Dias Toffoli, presidente do Supremo, deu uma entrevista correta, em que falou coisas corretas, e está apanhando que nem que é um danado por isso. Né? Pelo menos por um aspecto do que ele disse. Né? O que foi? O presidente do Supremo Tribunal Federal afirma que a Operação Lava Jato foi algo muito importante para o país, mas ressalta que as ações destruíram diversas empresas. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o ministro também diz que falta transparência para o Conselho Nacional do Ministério Público. Ao falar sobre a importância da operação, o ministro fez uma comparação com investigações que ocorrem fora do Brasil. Ele disse: a Lava Jato foi muito importante, desvendou casos de corrupção, colocou pessoas na cadeia, colocou o Brasil em uma outra dimensão do ponto de vista do combate à corrupção, isso não há dúvida. Mas destruiu empresas. Isso jamais aconteceria nos Estados Unidos. Jamais aconteceu na Alemanha. Nos Estados Unidos tem empresário com prisão perpétua, porque lá é possível, mas a empresa dele sobreviveu. A nossa legislação funcionou bem para a colaboração premiada da pessoa física, mas a da pessoa jurídica não ficou clara. Então nós criamos um comitê interinstitucional para dar uma solução para esse problema. Muitas vezes o judiciário pode ter essa função extrajudicial. Para respeitabilidade, pode ser um árbitro para proposições e solução de problemas. Corretíssimo. Atenção, você que acompanha esse programa. Eu devo ter sido uma das primeiras pessoas que vocês ouviram dizer que a Lava Jato destruiu empresas e que é possível combater a corrupção sem destruir empresas, não foi? Eu dei até os números. Eu dei os números do que aconteceu aqui com as empreiteiras brasileiras, com o que aconteceu com a indústria de construção pesada no Brasil. Até citei um caso da Siemens, também conhecida por Siemens, que já fez acordos de delação mundo afora. Acordos de delação, não de delação, de leniência. Pagou a multa, fechou? Não. Mas, já disse aqui também, em razão de uma lei absurda, que é a lei, tanto a 12.846, que é da leniência, quanto a 12.850, que é das delações, meio tudo é permitido. Depois o cara faz o acordo de leniência, só acordo de leniência tem, seja o Ministério Público, Polícia Federal, o TCU, tem 500 mil órgãos. O ideal seria ter uma Câmara de órgãos federais, juntos ali, reunidos, e se estabelecer ali as condições do acordo de leniência. E acabou, e a empresa faz o acordo, paga a multa, está apta a negociar com quem quer que seja. Do ponto de vista penal, os responsáveis, aí sim, pelas malandragens, que arquem com as consequências, dentro também da lei. Aqui, nós fizemos o favor de quebrar 9 das maiores empreiteiras do Brasil. Não é? Tá certo, ministro. Tá certo. Em outro momento ele falou o quê? Mais à frente ele diz: o Poder Judiciário é o poder mais transparente que tem. Quanto à responsabilidade, quantos a gente já não pôs para fora do Conselho Nacional no Conselho Nacional de Justiça? Veja agora a prisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia. Porque o trabalho na Bahia é feito pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Conselho Nacional de Justiça. Veja se o Conselho Nacional do Ministério Público fazia isso até pouco tempo. O Judiciário trabalha com muita transparência. O Ministério Público deveria ser uma instituição mais transparente. Deveria mesmo. Até agora eu não vi o Ministério Público. O Ministério Público não pune ninguém. Olha as dificuldades. Olha as barbaridades que o Dallagnol... Aliás, o Dallagnol já saiu atirando contra o Toffoli, né? Nem poderia ser diferente. Né? E ele também falou do presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá. Falou que ele tem um diálogo com o presidente da República. Falou o ministro. Ele tem um discurso permanente para a base que o elegeu, mas ele tem uma capacidade de diálogo também. É uma pessoa que muitas vezes é julgado pelo que ele fala, mas ele tem no governo pessoas e áreas de excelência funcionando muito bem. Não vou dizer quais são, porque aí vou estar dizendo quais não estão indo bem, mas são áreas de excelência. Olha, vamos lá, duas coisas aqui. Primeiro nós já falamos aqui do ministro que cuida da infraestrutura. Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas.
trabalha bem. A ministra Tereza Cristina tem trabalhado bem, embora não esteja sabendo puxar a orelha de alguns da turma que gravita ali em torno dela, que está aderindo a uma pauta reacionária. É óbvio que na economia, em que pese eu discordar muitas vezes do estilo do Paulo Guedes e do que eu considero até agora uma certa alienação dos problemas que dizem respeito aos pobres, é claro que as medidas que estão sendo adotadas no macro vão no caminho certo, os números da economia estão indicando isso. A gestão do Banco Central, até agora, me parece exemplar. Então você tem coisas caminhando direito no governo. E tem as patetices. Aí o presidente do Supremo diz, ele fala isso para a base dele, mais ou menos. Aí não dá para... Atenção, não é só isso não. Ele tem um ministro da Educação que é um delinquente intelectual. Ele tem lá a ministra da Família, da não sei o quê, com a devida vênia. Não fica magoada, a ministra Damares, mas eu acho que não bate muito bem no espino, não. Pelo menos do ponto de vista teórico, tá? Estou falando que a senhora é clinicamente doida. Do ponto de vista teórico, a senhora é doida. A senhora diz coisas desconexas, né? Alheias à realidade. Nós vimos agora essa questão do meio ambiente. Não é? Obviamente eu não gosto da atuação do ministro da Justiça, o senhor Sérgio Moro, que condescendeu, compactou com o tal excludente de licitude. Agora, tem áreas de excelência. Agora, quanto a falar coisas, eu lembro ao presidente do Supremo, e aqui é uma discordância clara, que quando você diz coisas ruins, você acaba provocando coisas ruins. Quando se defende para excludente de licitude para a polícia tem mais, aquilo já tá. Aí as polícias começam a tirar mais, né? As pessoas começam a tirar mais, começam a ver... Se você fala que toda a questão do desmatamento é só uma conspiração do mundo contra o Brasil, as pessoas se sentem à vontade para invadir áreas, se sentem à vontade para desmatar, o desmatamento aumentou. Agora o governo teve de admitir que aumentou. E antes você fala, não aumentou. Então não é só fala, mas pode seguir, vai lá, vamos terminar. Ele disse... Peraí que agora eu me perdi. Ah, tá aqui. São áreas de excelência, têm feito belíssimos trabalhos, têm tido diálogos com as instituições o tempo todo. A impressão, curiosamente, é que é um governo com aquela mensagem mais isolada, mais sectária para determinado segmento da sociedade. Não um governo de todos, mas no dia a dia, políticas públicas estão sendo desenvolvidas como na área da infraestrutura. Na área da economia, tem sido sempre feito um amplo diálogo com o parlamento. Acho que sim, tá, mas eu vou mostrar para o senhor, presidente do Supremo, em seguida. Ele disse que não ia citar, mas citou, né? Acabou citando. Mas em seguida eu vou dizer para o senhor o seguinte: como a fala do Bolsonaro é obscurantista, infelizmente, não deveria ser. E sim, há áreas de excelência no governo, né? Mas ele respondeu também esse negócio de que no Supremo tem lá os donos do voto, que frequentemente diz, o Gilmar é dono do voto e não sei quem. Imagina. Né? Acho que o Gilmar fala, quem dera. Quem dera. Não é dono. Voto de ninguém. O Deltanzinho, claro, quem, se não ele, né? Reagiu a essa entrevista. Aspas para ele, Reinaldo. Dizer que a Lava Jato quebrou empresas é uma irresponsabilidade. Não é não. Quebrou. É fechar os olhos para a crise econômica relacionada a fatores que incluem incompetência, má gestão e corrupção. É culpar pelo homicídio policial porque ele descobriu o corpo da vítima, negligenciando o criminoso. Os responsáveis são os criminosos. A Lava Jato aplicou a lei. Aí é muito fácil, né, querido? Aí é muito fácil. Aplicou a lei. Não, senhor, tem empresas que quebraram em razão da forma como vocês operaram. E você sabe disso, Dallagnol. Né? E você sabe disso. Né? Então não vem com conversa. Nos outros países também se combate corrupção. Não foi só a recessão. Não foi só a recessão, não. Foi também a Lava Jato. Né? Tem mais ainda? Deveria... Não, chega. De Deltan Dallagnol tá bom. Deltan Dallagnol já falou demais aqui. Já tá bom. Agora você quer ver como o Dias Toffoli?
Quer ver como esse negócio do Bolsonaro não é só conversa? Olha aqui, tem área de excelência no governo? Tem. Eu sempre reconheci aqui, aliás, as pessoas responsáveis sempre reconheceram. Agora, você quer ver aqui, o Weintraub despejou a TV Escola. Um irresponsável. Aí, olha o que o Bolsonaro falou. Vamos lá. O presidente defendeu o cancelamento de contrato do Ministério da Educação com a TV Escola. Segundo ele, os programas transmitidos pelo canal eram todos de esquerda. Olha lá. Agora, era uma programação totalmente de esquerda. Ideologia de gênero. Dinheiro público para ideologia de gênero. Então tem que mudar, pô. Agora, reflexo. Vai ter daqui a 5, 10 anos, 15, vai ter reflexo em cima disso aí. Os caras estavam há 30 anos, massificados. Tem muito formado aqui em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, aí, esse energúmeno aí que, né? Foi ídolo da esquerda. Ídolo da esquerda. Olha a prova do PISA. Estamos em último lugar no mundo. Sabe o que é um lixo nessa fala? Nesse conjunto, aquela gente que fica... O que o Bolsonaro entende do Paulo Freire? Ele nem sabe de quem ele está falando. Eu escrevi textos críticos ao método Paulo Freire, deixando muito claro que era uma aplicação. Tá aí. Vamos falar agora para as pessoas. O Paulo Freire criou um método de alfabetização de adultos. Muitas vezes se tentou aplicar esse método de alfabetização de adultos para crianças. Acho eu que não funciona. Mas aí é uma discussão na área da educação, que eventualmente pode ter uma questão ideológica envolvida. Né? Agora dizer que a TV Escola, ideologia de gênero para começo de conversa não existe. Isso é uma invenção da extrema-direita. É uma burrice esse negócio. Né? E aí, eu me referi hoje a um vídeo do Olavo de Carvalho, um que até ele me cita. Olavo, vai trabalhar, não enche meu saco, viu? Eu não vou te dar muita bola, não. Nem um pouquinho, na verdade. Só estou citando, porque no final você fica lá, né? Quem falou nesse vídeo que a esquerda, que ele está pregando a união de toda a direita em defesa do Bolsonaro, e que falou que a esquerda está dominando o mundo há, não sei, há 50 anos, não sei o quê. Olavo de Carvalho, está aí a tese, o Bolsonaro repetindo a tese. Aí vai um programa como a TV Escola, simplesmente bota na rua, porque está cheio de esquerda. E aí como é que enfrenta isso? Fazendo o que eles estão fazendo, pegando os alunos do Olavo de Carvalho e a turma toda e botando no governo. Que é aparelhando ao contrário. Então, se havia aparelhamento no PT, aí faz o aparelhamento da turma deles. Até o dia que vocês perdem, aí tem que desaparelhar tudo de novo. Entenderam? Isso não é não ter noção nenhuma de Estado, meu filho.